Fala galera, tudo bem com vocês? Com um lance extremamente polêmico, o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista. Quer ver a análise do jogo e, claro, do pênalti polêmico? Deixa o like, se inscreve aí e bora pro vídeo! Começando pelo começo, né, rapaziada, o Palmeiras venceu do São Paulo por 1-0, né? Tivemos gol de pênalti do Rafael Veiga, muito bem batido. Se você for olhar as estatísticas do jogo, você vê que o Palmeiras teve um domínio de chutes, mas se você pegar a posse de bola, o São Paulo conseguiu manter a posse de bola, né? Conseguiu ter mais ou menos a posse mesmo jogando em campo adversário. Dito isso, não adianta muito quando você tem um domínio da posse, né, que o São Paulo teve 63% da posse de bola ao longo do jogo, você consegue apenas finalizar uma única vez a gol contra 8 do Palmeiras. É a tal da posse de bola improdutiva. E antes de ir pra polêmica também acho que vale muito falar desse belíssimo momento da mancha verde aqui, que enfim, quem não sabe, o jogador do Palmeiras, né, o Luigi, ele sofreu, né, uma injúria racial, ele sofreu racismo no jogo na Libertadores Sub-20. E a mancha verde fez o punho cerrado, né, como sinal de apoio, então acho que foi um momento bem bonito, né, no começo do jogo da organizada palmeirense. Dito isso, veremos o lance polêmico do jogo, porque o Vitor Roque, que inclusive estreou hoje com a camisa do Palmeiras, né, fez um jogo ok, conseguiu a penalidade. Ele num duelo contra o Arboleda no finalzinho do primeiro tempo, né, você vê que o Vitor Roque faz aqui, né, o domínio, o Arboleda vai colocar a perna, o Vitor Roque muito inteligente, ele vê a perna e fala, pô, vou ir a contato, só que o Arboleda ele está tirando a perna, né, veja, eu consigo deixar em câmera lenta? Consigo. O Arboleda ele vai tirando a perna quando o Vitor Roque vai chegando perto, que ele vê a iminência do pênalti. E o Vitor Roque meio que se joga. Então, já adiantando minha opinião, se alguém não sabia, né? Eu tenho uma dificuldade extremamente absurda de entender a penalidade desse lance aqui. Eu acho que foi um erro crasso da arbitragem que acabou custando o resultado, porque afinal, né? O jogo deu 1-0. Então custou o resultado. O finalista do Paulista foi sim decidido num erro de arbitragem. Galera da TNT Sports, da Casa TV, todo mundo falando do erro, né? Eu peguei aqui o tweet do Vitor Sérgio Rodrigues pra ilustrar, né? Grande, o ídolo VSR. E o VSR, ele, questiona muito bem, né? Tipo, por quê, né? Por que o VAR não viu o lance, certo? Porque assim, até teve uma discussão, vi algumas pessoas falando que, em tese, teoricamente, pelo protocolo do VAR, o juiz perto, num lance, enfim, teoricamente interpretativo, deve ser predominar, a opinião de campo, né? A análise de campo. Só que assim, nesse sentido, eu vou muito junto com o meu mano Datafute aqui, ó, que ele diz o seguinte, né? Pô, nós vamos virar o VAR da Premier League, porque, assim, uma coisa é respeitar a decisão de campo, ó, como ele escreve, né? Respeitar a decisão de campo não pode ser omissão de um lance que foi claro que não foi pênalti, porque uma coisa é você respeitar a omissão de campo. Agora, quando o duelo está tendo seu histórico totalmente mudado, seu futuro mudado por um erro crasso de arbitragem, eu acho que o VAR ele não pode ser omisso, né? Então assim, tem duas possibilidades aqui. Se o VAR entendeu que era tarefa do árbitro e ele não poderia estar, palpitando, é um erro de decisão do VAR. Agora, se o VAR realmente não viu a penalidade, aí, respeitosamente, eu tenho dificuldades de entender como isso é possível. Porque assim, o VAR, uma coisa é você ser o juiz, você tá ali, né, você vê o lance de um ângulo, às vezes, não tão favorável, apesar que o juiz estava bem posicionado pro lance. Mas assim, você vê tudo, tipo, ao vivo, né, enfim, ao vivo as cores, é um lance rápido, né, um lance rápido que acontece, enfim, mais difícil. Agora, quando você tá na cabine do VAR, você tem telas, você pode ver os replays que quiser, dos ângulos que você quiser pra avaliar o lance. Eu acho muito difícil, impossível você ser um operador do VAR e não conseguir ver a penalidade. Então, repito, o torcedor palmeirense pode estar feliz por ter alcançado a final, claro, mas o torcedor São Paulino vai estar bravo, nervoso, porque o time dele não está na final, quer dizer, já falo sobre isso, mas em tese ele não está na final por erro de arbitragem. Para ser sincero, o São Paulo fez por merecer, não muito, mas é difícil de mensurar o quanto, enfim, o golpe psicológico de estar perdendo, porque obviamente quando você está perdendo é mais difícil virar, né? Então, realmente, o São Paulo não fez muito por onde pra vencer, né? Se você tirar o pênalti, o jogo ainda não teria sido vencido pelo São Paulo, mas isso daí é tipo ser engenheiro de obra pronta, né? Não sabemos o que teria acontecido se, enfim, o jogo tivesse se desenrolado de uma maneira padrão justa, certo? Na toada de pênalti, inclusive, acho que o SofaScore, né? Grandessíssimo SofaScore, que eu, enfim, promovo todos os vídeos, apesar deles não me patrocinarem. O SofaScore traz um dado muito interessante, né? Que o Vitor Roque, desde que ele estreou, ele é o jogador brasileiro com mais pênaltis sofridos, né? Isso, superando, por exemplo, o Vinícius Júnior, que é um jogador de muita explosão, né, do futebol europeu. Então, o que quer dizer isso, né? O Vitor Roque é um jogador que exime na arte de, cavar pênalti. A verdade é que o Vitor Roque cava muito bem pênalti na época do Atlético, eu lembro bem que no Atlético Paranaense ele cavava um de pênalti bem considerável. Ele já estreia pelo Palmeiras cavando um pênalti decisivo.
Aí, de novo, o VAR deveria ter deixado acontecer, o VAR não deveria, mas o Vitor Roque, enquanto atacante do palmeirense, né, ele fez o que ele deveria fazer, ele fez o lance que, enfim, tentou ganhar um pênalti e de fato conseguiu e decidiu a partida. Então, apesar do Vitor Roque não ter feito o gol, tecnicamente a assistência dele, né, então uma estreia bem ok do Vitor Roque, né, a contratação mais cara da história do Palmeiras e a mais cara da história do Brasil em valores nominais, mas não corrigidos pela inflação, anyway. É uma coisa que eu acho que deveria ser questionado, apesar que assim, eu vi entrevista do presidente do São Paulo depois, né? Eles dizem que estão abraçados com o Zubeldia. O Zubeldia não corre risco de não estar, né, no cargo, né, de técnico do São Paulo. Só que eu tenho uma certa estranheza nisso, porque o Zubeldia, pra mim, ele teve um começo promissor, mas faz meses, repito, meses que o trabalho do Zubeldia não é satisfatório na minha visão. E o Zubeldia, ele amarga o pior desempenho em clássicos na década de 2020 pro São Paulo. E isso é preocupante, cara. São dados ruins, porque assim, você, como torcedor, você tem dois jogos, você tem duas coisas que tipo, te motivam mais. É sempre o título e o clássico, né? Porque o clássico, um campeonato à parte, você ganhar do rival é sempre mais gostoso, uma vitória melhor, né? Então, apesar de não ser teoricamente fundamental em muitos momentos, você tem um aproveitamento baixo, cara, 37% é ridiculamente baixo, ainda mais quando você pega e entende que você tá contra um Santos horroroso, por exemplo. Tá, horroroso foi forte, mas é que agora com o Neymar o time melhorou cedo, mas pô, o Santos tava na Série B recentemente, enfim, não é bacana, né? É um aproveitamento que, enfim, deixa a desejar, né? Eu acho que já há questionamentos suficientes pra você entender o Zubeldia como um técnico passível de ser descartado pelo São Paulo. Óbvio, daí vem a questão quem treinaria, quem seria melhor, qual que é o projeto do São Paulo. Não sei, mas acho que um time com Oscar, Lucas Moura, Luciano e Cia deveria estar rendendo um pouco mais. Também é interessante ver o São Paulo, que postou no Instagram, né? Fim de jogo, arbitragem 1, São Paulo 0, que após um pênalti vergonhoso para os donos de casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista. Então, assim, o São Paulo, as redes sociais do São Paulo, obviamente não foi o presidente do São Paulo que postou isso, né? Foi o estagiário, alguém que cuida do marketing, né? Mas a partir do momento que o clube, né? O São Paulo, ele posta isso, é opinião institucional. O clube postou isso, certo? Então não sei se um clube deveria se posicionar assim, desta forma. Mas eu também, enfim, eu entendo. Porque eu acho que se fosse o meu time que eu torço, eu deveria estar um pouco revoltado. Então não vou... enfim, eu tenho meu questionamento. Não sei se é o melhor jeito de fazer isso. Mas eu também não vou culpar 100%, assim. Porque realmente deve ser um sentimento complicado, né? Bem complicado. E por fim, pelo mal, pelo bem, nós teremos derby na final do Paulistão, que por acaso foi o que eu previ, né? Eu postei um vídeo analisando as quartas de final do Paulistão. Falei, cara, acho que vai dar Palmeiras e Corinthians, né? E por acaso deu Palmeiras e Corinthians, né? Não que eu seja um gênio, porque pra mim era obviedade, né? Era óbvio, São Paulo, enfim. Apesar do Palmeiras ter passado no sufoquinho, o Palmeiras é um time muito bom, o Palmeiras é um time muito qualificado, com grandes peças. O time do Abel, ele tende a crescer em momentos decisivos, né? E o Corinthians vinha de um aproveitamento bizarro de bom nos últimos meses do Campeonato Brasileiro. E esse, obviamente, foi a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Então, na minha capacidade mental, era muito óbvio que seria esse o duelo da final, né? Um derby que acho que promete ser muito pegado. É um jogo que tem muita coisa, enfim, indecisão. O Palmeiras, ele tá indo pro 4º título paulista seguido, feito histórico, extremamente histórico. E o Corinthians, vulgo ledo engano, não chegava na final do Paulista a papo de, sei lá, 5 anos, um bagulho assim, desde 2020, acho, 21, no mais tardar. Enfim, perdão, agora me deu um branco. Mas de toda forma, é um jogo que vale muito para as duas instituições, né? Ainda mais se tratando pelo fato de serem os maiores rivais, uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, um grande clássico. Então, acho que vai ser um jogo que vai... Pro fã de futebol, vai ser um jogo que vai agregar muito, um jogo muito interessante de se assistir. Enfim, a análise foi essa. Se você chegou até aqui, por favor, dá like, isso me ajuda demais a continuar criando conteúdo, mano. Eu posto vídeo todos os dias. E nessa toada, já, por favor, se inscreva pra ver os próximos, que realmente meu trabalho assim, pô, eu ficaria muito feliz com você. Comenta aí também, aproveita, por quem que vai ser campeão do Paulistão e se o pênalti foi roubado ou não foi roubado. Enfim, é isso, rapaziada. Um beijo, um queijo e pera aí, o YouTube acho que você, mano, vai gostar de ver esse vídeo aqui. Então, assiste aí.